Bom dia aos membros do grupo Yahuá Brasil. Hoje eu trouxe um tema muito importante para a gente tratar aqui, que é o seguinte. Ontem eu estava vendo alguns posts, né? E me deparei com uma pessoa dizendo que o Deus do Antigo Testamento era mau e colando, assim, vários textos e versículos do Antigo Testamento dizendo que ela era mal, ou seja, a pessoa estava colocando ali vários argumentos da própria escritura para mostrar que o Deus do Antigo Testamento era mau. Na verdade, a pessoa usou termos muito mais fortes que eu me recuso a reproduzir, sabe? Porque nossa, é uma blasfêmia tão grande que só de ler aquilo ali já me cortava o coração, né? Parece que tem um movimento aí que fica dizendo que o Pai, o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo do Messias. E essas pessoas, elas acabam até convencendo essas pessoas, né, que infelizmente não receberam da graça, né, do Espírito do Pai para poder compreender, para poder enxergar, né, o Messias no Antigo Testamento. Porque hoje em dia a gente está tendo muito isso, né, com esse despertar, entre aspas, né, a respeito da nova ordem mundial, né, e toda essa coisa. Parece que automaticamente as pessoas já se consideram iluminadas, né? Então a gente vê muito aí, tanto é que tem gente da nova era dizendo que, né, que é contra a nova ordem, né? O que é um contrassenso, né? Porque a nova ordem mundial é uma das filosofias. As filosofias da nova ordem mundial é justamente filosofias da nova era, ou seja, é uma bagunça, é uma loucura. Quando a gente lê na Bíblia que o Pai enviaria o espírito do erro para que as pessoas acreditassem na mentira, a gente claramente vê isso muito hoje, gente. A gente vê muito hoje isso. Porque é uma loucura total, sabe? Assim, as pessoas, ao mesmo tempo que elas acham que estão despertas, elas não estão despertas, elas estão seguindo o mesmo caminho do gado e chamam os outros de gado, sabe? É uma loucura, porque assim, pra gente que recebeu a iluminação da palavra, a gente consegue discernir as coisas, né? Mas a maioria das pessoas que se dizem despertas, elas não conseguem discernir. Inclusive, tem pessoas despertas que é contra a Bíblia. Tem pessoas que se dizem despertas né, e contra o sistema, mas acabam ali seguindo a agenda do sistema, né? Como nessa questão de da guerra dos sexos, né? E tudo mais, né? E tá uma loucura, uma confusão total. E eu percebo muito dessa confusão muito nesse ponto aí dessas pessoas que dizem que o criador do Antigo Testamento é mau. São pessoas que dizem crer na Bíblia, são pessoas que pregam o Novo Testamento, né, que fala do Messias, mas ao mesmo tempo fala que o Deus do Antigo Testamento é mau. E falam coisas horrendas, que eu não consigo nem repetir aqui. Então, gente, ó, eu vou ler aqui alguns versos, tá? Não vou ler todos, vou ler alguns que mostram o Messias falando que o pai dele é o mesmo Deus, vou usar, tá, esse termo para facilitar aí o entendimento, mas que é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Quando o Messias fala, né, ali para os fariseus, assim, vós tendes por pai o diabo. Quando ele fala isso, porque essas pessoas estão usando esses versos isolados para dizer, olha aí, ó, tá vendo? Deus do Antigo Testamento é mau. Gente, é muita falta do Espírito Santo interpretar a palavra dessa forma. Quando o Messias está falando isso, para os fariseus que eles têm por pai o diabo, é porque os fariseus dizem obedecer o Criador, mas o coração dele está longe do Criador, né? Não tem uma passagem assim?
tá longe. Então, se o coração deles está longe, o pai deles, eles estão obedecendo, é o diabo. Eles têm por pai o diabo, que é mentiroso. É disso que o Messias está falando. O Messias não está falando nada do Deus do Antigo Testamento. Agora vamos ver aqui, ó. Lucas 2:49, né? Diz assim, ó. No verso 48 diz assim, ó. E quando o viram, né? Porque o Messias era criança, eles tinham ido lá, né, para Jerusalém, e o Messias criança, ele se perdeu. Se perdeu não, né? Ele sumiu dos pais. E aí os pais estavam procurando ele, e aí encontraram ele lá no templo. E aí vem aqui o verso, né? Filho, os pais falam, né, com ele. Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E aí, o que o Messias responde? Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Em outras versões fala que ele estava na casa, os negócios da casa do pai. Ou seja, ele estava lá no templo. Estava onde? No templo. Que templo? O mesmo templo que os fariseus iam. Fazer o que lá? Tratar dos negócios do meu pai. Quem é o pai do Messias? Olha só, né? Eu acho que algumas pessoas, elas não leem a Bíblia, então elas vão usar versos isolados, né? Com interpretações vinda de demônios para falar que o Deus do Antigo Testamento era mau. Agora, vocês vejam, quem leu o Antigo Testamento sabe que o Deus mau era só para aqueles transgressores, era para os perversos. Quem é perverso vai achar o Deus do Antigo Testamento mau. Então, aí é que tá, de que lado que a gente tá? Porque quando essas pessoas usam versos do Antigo Testamento para falar assim, porque ele mandou matar crianças. Porque ele mandou matar crianças e animais. Um Deus bom não mata crianças e animais. Um Deus bom não é assassino. Olha só o entendimento, a perspectiva terrena que essas pessoas têm do Criador. O Criador, ele não é como nós somos. As pessoas têm mania de igualar a divindade com elas. Isso é nojento, gente. O Criador não é como nós. Quem somos nós diante da divindade? As pessoas ficam comparando. Como se o Criador fosse igual a gente. Ele criou a justiça, ele criou a justiça. Quem criou a justiça não pode fazer a justiça? Quem deu a vida não pode tirar a vida? Só que as pessoas comparam o Criador com elas. Olha o absurdo. Quem foi que proibiu o assassinato? Quem foi que falou não matarás? Não foi o pai? Não tá na lei? Não tá na lei? Tá na lei. Então, é aquele negócio. Por que eu vou perguntar aqui uma coisa que talvez vocês não saibam. Na lei tá, não matarás, certo? Só que aí é que tá. Quem mata, na lei, qual que é a punição para quem mata? Tem uma punição, porque quem mata também merece a morte. Então, na lei era assim, não pode matar, mas quem matou sem querer, aí tinha as cidades refúgio, ou seja, as cidades refúgio foi uma misericórdia, foi um gesto de misericórdia que o pai teve com essas pessoas, porque o mandamento era não matarás, né? E aí as pessoas pegavam e matavam, mas matavam sem querer. Então, fizeram as cidades refúgios para que as pessoas que matavam sem querer pudessem ir para lá e ficar lá até o tempo em que o sacerdote vivia. Essa é a misericórdia. Mas e aqueles que matavam com intenção, né? Aqueles que matavam na perversidade? Esses, o vingador de sangue da vítima poderia correr atrás desse e matar ele. Ou seja, você matou na perversidade, então você vai morrer também. Ou seja, quem mata recebe a morte, né? Então, a lei, ela trata muito disso. Muito daquelas pessoas que morriam, né, na lei é porque elas
elas eram pessoas também que viviam de mortes, né? Inclusive o Davi entrou lá, né? Teve uma fase lá de guerras e lutas, e o pai disse para ele: a sua mão está toda suja de sangue, eu não quero que você construa, né, o templo. Vai ser Salomão que vai construir. Né? Então, assim, tem muitas implicações de justiça na lei que às vezes a gente sabe que a pessoa que não tem o espírito, né, ela vai ter como uma coisa má, ela não vai conseguir enxergar o amor do pai ali. Só que em vez da pessoa ficar quieta, ela vai falar mal. Gente, nossa, sério, me dá até um aperto no coração. Eu imagino, eu não sei, o pai é muito misericordioso, sabe? Porque antigamente, na lei, quem fazia isso tinha que morrer. Quem está estudando a Bíblia, o Antigo Testamento, sabe. Quem blasfemava do Criador, quem fazia essas coisas, a pena era a morte, a pessoa tinha que morrer. Quem escutasse pessoas falando isso, tinha que acusar e a punição era a morte. Olha só como a coisa no passado era bem mais forte. Né? Mas agora o pai, ele é paciente. Só que aí você pensa, ele é paciente, mas essas pessoas, se não se arrependerem, você acha que vai para onde? Vai pro paraíso? Vai pra eternidade? Lógico que não, né? Então, aí tem aqui, né, Lucas 2,49, né, o próprio Messias falando que estava tratando dos negócios do pai dele. Ele estava no templo. O templo era a casa do pai dele. Logo, quem é o pai dele? Não é? Outro verso. João 2. Cadê? João. Deixa eu procurar aqui. Ai, ai, ai. Cadê, gente? Tá aqui. O Messias subiu para Jerusalém, né? E aí, lá no templo, esse verso é bem famoso. Lá no templo, ele pega e vê um monte de cambista lá, de gente vendendo animais para serem sacrificados no templo. E o que ele diz? Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Casa de quem? Casa de quem? Do diabo? Igual esses incircuncisos falam? Não, casa de meu pai. O templo, no tempo do Messias, era a casa do pai dele. Quem é o pai do Messias? É o mesmo Deus que os fariseus chamavam, diziam que era o Deus deles. Só que a perspectiva correta era que os fariseus, os antigos religiosos, diziam servir ao Criador, ao Pai do Messias, mas quando na verdade eles não serviam, eles serviam ao diabo. E é a mesma coisa que acontece hoje, não é, gente? As pessoas estão lá, falam do Novo Testamento, diz que é crente no Messias e ao mesmo tempo tá falando mal do Pai do Messias. Ou seja, dizem crer no Filho, mas falam que o Pai é o do mal. É exatamente o mesmo comportamento dos antigos religiosos, só que ao invés, né, de acusar o pai, o filho, porque os antigos religiosos acusavam o filho, porque o filho estava lá em carne, parecia ser uma pessoa comum. Então, eles acusavam o filho de ser do mal, enquanto se diziam honrar ao pai. E o filho falou, não, eu vim em nome do meu pai, e vocês não me honram. Porque quem me recebe, recebe o pai. Mas vocês não conseguem ver o pai em mim.
E hoje é o oposto. Hoje as pessoas dizem conhecer o filho, mas rejeitam o pai. É o mesmo espírito, gente. Olha só como não é o mesmo espírito enganador nos antigos religiosos, como hoje, nos religiosos de hoje, que falam que o pai é mau. No passado falavam que o filho era mau. E o filho até falou. O filho, esqueci até a passagem, mas o filho fala, se chamaram, falando para os discípulos dele, se chamaram o filho da casa, né, de Beelzebu, quanto mais os seus domésticos. Como quem diz assim, meu filho, vocês se preparem, tá? Porque se eles disseram que eu tô trabalhando pelo maligno, eles vão dizer que vocês também estão. Então, te prepara. E é a mesma coisa hoje. Fala que honra o filho, mas fala que o pai é do maligno. E quem honra o pai hoje também é como se estivesse honrando o maligno. Olha só, gente, como é o mesmo modus operandi. Então, aí aqui, né, no verso de João, Yahuanã, né, o próprio Messias fala, dentro do templo, tirai daqui, não façais da casa, não, tirai daqui estes, não façais da casa de meu pai, o templo, casa de meu pai. É só juntar Lé com Cré. Mas as pessoas, elas perderam essa capacidade, né? Impressionante. Vamos lá, mais outro verso. João 10, 32. Não. Ai, gente. Tá, aqui, ó. Uma outra passagem interessante. Tava aqui tendo, né? O Messias estava lá dando a mensagem. Aqui, eu vou ler vários versos. Tava tendo uma festa em Jerusalém. O Messias, aqui, ó, a partir do verso 23 de João 10. Ó, o Messias estava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Aí rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Aí o Messias respondeu: já vou-lo tenho dito, mas vocês não acreditam. Eu já disse para vocês, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Ou seja, o Messias tinha o poder, né, de fazer milagres e obras, e essas obras estavam testificando o Messias, que ele era filho do Criador. Só que os judeus não estavam acreditando. Aí ele continua: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém arrebatará da minha mão. O meu pai, que pai? Quem é o pai do Messias? É a mesma divindade do templo que estava em Jerusalém. Meu pai, que me deu as ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu pai. Eu e o pai somos um. E aí os judeus pegaram, então, outra vez pedras para apedrejar ele. Não aguentou. Os antigos religiosos não aguentavam ver o Messias falando essas coisas. Tipo, como assim? Quem é você para falar que é um com a divindade? Né? E aí eles já pegaram as pedras. E aí o Messias falou: tenho-vos mostrado muitas obras boas, precedentes de meu Pai. Por qual destas obras vocês estão me apedrejando? Né? O Messias estava perguntando: eu só tenho feito bem aqui, em nome do Pai. Por qual dessas obras, por qual bem que eu estou fazendo, vocês vão me apedrejar? Porque a natureza natural, né, a carne da pessoa é assim. Elas não conseguem enxergar as boas ações. Elas só querem enxergar o que elas querem, de acordo com as inclinações da carne dela, independente do bem que o outro possa estar fazendo. Né? E aí os judeus responderam: a gente não está te apedrejando por nenhuma obra boa, mas pela blasfêmia, e porque, sendo tu homem, te fazes Elohim a ti mesmo.
né? Ou seja, eles estavam com raiva porque considerava blasfêmia o Messias falar que eram com o pai. O Messias estava falando mal do Criador? Não, ele só estava falando bem. Por que estavam querendo apedrejar ele? Engraçado isso, né? Hoje em dia já é o oposto, né? As pessoas falam mal, uma blasfêmia na lata, descarado. E assim, a gente fica quieto, né, com o coração doído, mas assim, não espere que esse tipo de atitude não ficará sem juízo, não. Vai ter juízo, pode ter certeza, porque se no passado quem fazia isso devia ser morto, o que será que vai acontecer com esse povo? Né? E aí o Messias fala aqui, ó, não está escrito na lei, eu disse, sois deuses, pois se chamou deuses aqueles a quem a palavra de Elohim foi dirigida. Ou seja, aqui o Messias está usando a própria Torá para falar, para argumentar com eles. Na lei não está falando sois deuses, porque tem uma passagem na lei, né, que chama, né, os homens de Elohim. Mas Elohim não é porque o homem é uma divindade literal, mas é porque o homem é uma autoridade dentro da criação, né? Aí tá falando assim, na lei não fala sois Elohim? Então, se a palavra chamou Elohim aqueles a quem a palavra do Eterno foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou, enviou no mundo, né, que é o Messias, vós dizeis blasfemas, porque sou filho de Elohim, né? Ou seja, ele tá falando uma coisa boa, né? Aquele que o Pai santificou. Vocês estão querendo falar que que eu tô blasfemando? Falando mal, alguma coisa assim, tá vendo? Olha só a loucura dos homens, né? Aí o Messias continua. Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis. Ou seja, se eu não tô fazendo as obras do Criador, se eu não tô procedendo de acordo com o que ele disse, vocês não precisam acreditar em mim. Mas se eu faço essas obras e vocês não acreditam nele, então acreditem nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está no Messias, né? Que o Pai está em mim e eu nele. Nossa, o Messias é lindo, né? Que ele tá falando assim, ó, se eu não obedeço, se eu não faço as obras do meu Pai, vocês não precisam acreditar em mim. Mas se eu faço as obras, vocês não acreditam em mim, acreditem pelo menos nas obras. Tá? Você não precisa acreditar em mim, mas acredite nas obras que eu tô fazendo. É a mesma coisa nós, hoje, crentes. Vocês não precisam acreditar na gente, mas acredita nas nossas atitudes. Porque assim, muito poucas pessoas conseguem colocar em prática as coisas que a palavra fala. Porque a luta do espírito contra a carne é uma luta muito forte. Então, quando a gente pratica as coisas, né, a palavra, pratica os mandamentos, né, as pessoas, elas acabam se surpreendendo. Então, assim, você não precisa acreditar nas coisas que eu falo, mas acredita, então, nas obras que eu faço, porque as obras que eu faço não faço por mim, eu faço pelo Criador. Né? Então, assim, foi mais ou menos isso daqui que o Messias estava falando. E os homens não entendiam, né? E aí continuava, aí, né, na continuação do capítulo, fala, né, que eles continuavam e procuravam prender o Messias. Ou seja, tava querendo o mal do Messias a qualquer custo, mas eles não conseguiam pegar o Messias porque ainda não era a hora dele. Né? E aí, o que acontece aqui, ó, em Mateus 23, no verso 31, gente, Mateus 23, tá, olha só que passagem interessante, tava lá, né, o Messias com os fariseus de novo, né? Estava exortando lá os fariseus, falando que os fariseus exteriormente pareciam justos aos homens, mas interiormente eram cheios de hipocrisia e de iniquidade.
ai de vós, escribas e fariseus, no verso 29, né? Hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Tá falando assim, ó, vocês, com esse coração impuro de vocês aí, vocês são os fingidos, porque vocês ficam ali adornando, né, lamentando o túmulo dos profetas, né, fazendo aquelas coisas tudo assim de aparência para falar, olha os profetas, né, como nós honramos os profetas e tal, né, e dizendo assim no verso 30, né, e dizendo, se a gente existisse no tempo dos nossos pais, né, no passado, a gente nunca iria se associar com aqueles maus, né, com aqueles com aqueles que mataram os profetas. Olha só, né? Olha só. Gente, o que é isso? O que o Messias está querendo dizer aqui? Ó, vocês aí que ficam, né, exteriormente, parecem ser justos e tal, vocês são malvados por dentro. Vocês são malvados. Vocês ficam falando assim, se a gente tivesse vivido no passado, a gente nunca queria se juntar, sabe, com aqueles maus para matar os profetas. Sendo que, aí vem aqui no outro verso, o Messias pegou e fala, ó, assim, vós mesmos testificais que vocês são filhos dos que mataram os profetas. Olha isso. Porque a pessoa pode muito bem estar ali puxando o saco, falando, mas a atitude deles na hora é a mesma atitude que os perversos do passado tiveram. É a mesma atitude, a pessoa não consegue enxergar a própria iniquidade. E isso, gente, não é só no passado, não. É em todas as gerações. E hoje, na nossa geração, está acontecendo isso muito. Tá? Quem tem olhos que enxergam, percebe, gente. Porque é muita. A perversidade, ela não se revela só nas palavras, não. Ela também pode se revelar nas atitudes se a pessoa tiver oportunidade para isso. É o que a gente está vendo aí, não só nos que se dizem crentes, não, mas no mundo inteiro. Ó, essa questão mesmo da vacina, né? As pessoas foram condicionadas de um jeito tão assim surreal, né, que é aqueles que não quiserem tomar vacina, ou aqueles que não concordarem com ela, se elas tiverem oportunidade, você acha que elas não vão fazer, não vão, sei lá, não vão ferir, não vão machucar, não vão fazer o que é mal? Porque na cabeça delas, elas estão fazendo o que é certo. Elas estão cegas. E esses crentes que ficam falando que o criador do Antigo Testamento é mau, eles também estão na mesma cegueira, porque eles estão falando coisas, usando versos da palavra, usando versos das escrituras isolados para ir contra o pai do Messias que eles dizem seguir. Essas pessoas estão cegas. E é a mesma coisa aqui, ó. É a mesma coisa aqui. Vocês mesmos testificam pelas suas obras, pelas suas palavras, que vocês são filhos daqueles religiosos antigos que perseguiram o filho, porque vocês estão perseguindo o pai. Vocês estão sendo a mesma coisa, só que ao invés de ser com o pai, vocês estão sendo ao invés de, né, de fazer o que é mal com o filho, vocês estão fazendo o que é mal com o pai. Quem não conhece o filho, não conhece o pai. Quem não conhece o pai, não conhece o filho. Que o Criador tenha misericórdia dessas almas. Então, gente, é isso, tá? Fiquei um pouco nervosa, porque, sério, ontem, quando eu vi, sabe, pessoas assim, essa pessoa falando, e ainda na foto do perfil tinha lá, nossa, na foto do perfil da pessoa tinha lá, Deus é o diabo. Deus é o diabo. E sabe o que é mais impressionante isso? Que como a gente tá nesse negócio dos resgates, né, dos títulos, né, dos títulos em hebraico e tal, essas pessoas, elas acabam sendo infiltradas dentro das pessoas que estão buscando, sabe, usar os títulos originais. Então elas acabam se passando por crentes, elas são infiltradas no nosso meio, porque a pessoa vai ler lá, Deus é o diabo, aí vai pensar assim, não, ela tá falando que a palavra Deus, né, é o diabo.
Aí vai confundir a cabeça das pessoas. Quando, na verdade, ela não tá falando que a palavra Deus é do diabo. Ela tá falando que a divindade do Antigo Testamento é o diabo. Olha só. E aí, quando eu entrei no perfil dessa pessoa, tá cheio de irmão lá, ó. Cheio de irmão dentre os amigos da pessoa. Aí, vamos supor, chega alguém, né, que usa os títulos normais, né, Deus e Jesus e tal, e aí começa a buscar, a entrar, né, no resgate dos nomes, dos títulos bíblicos, aí se depara com uma pessoa dessa, vai falar assim, o quê? Olha só que absurdo, esse movimento aí acha que a divindade do Antigo Testamento é o diabo, e ó, casca fora, olha só o mau testemunho dessas pessoas. Olha só, gente, eu tô falando sério, ó. Quando vocês virem pessoas falando que o criador do Antigo Testamento é mau, vocês bloqueiam, vocês ficam bem longe, porque essas pessoas estão trazendo muito erro, essas pessoas, vocês não têm noção. Nossa, eu fico até assim nervosa, porque, sei lá, gente, não vem coisa boa daí. Apartem-se dessas pessoas. Aqueles que se dizendo irmãos, se dizendo crentes, fazendo esse tipo de perversidade, gente, afaste, porque não vai vir coisa boa. Eu tô falando sério. Uma coisa é o descrente falar isso. Outra coisa é alguém que se diz crente falar isso. É muito sério, gente. É muito sério. Então fica aí, tá, gente? Meu recado de hoje, tá? Um abraço a todos. Até mais.